Onde o senhor conheceu sua esposa? Minha prima me levou na casa dela. Eu fui visitar ela lá em Papanduva. Fui visitar a minha prima na casa da tia Bernadette, né? Meu tio era falecido, já que morou aqui na casa onde eu moro hoje. E eles se mudaram para Mafra, de Mafra foram para Papanduva. E eu fui lá passear na casa dela. E ela disse, você vai na casa de uma amiga minha. E eu fui lá e já estamos 42 anos juntos e uns 3 de namoro e conhecimento e coisa. O que o senhor fazia quando, nessa época que foi conhecer ela? Eu sempre fui motorista de caminhão. Nesse tempo eu já era motorista de caminhão. Porque isso foi em 75, 77 eu casei, 76 eu casei, 77, 78 o Gabriel nasceu. Aí não, bem a data aí eu não sei, né? Mas a gente vivia e gostava muito de baile, né? Isso fim de semana, no sábado, não tinha, né? Aqui, minhas vizinhas primeira, não falei já hoje, mas a Iliane, a Juliana, quem mais? A gente juntava um carro, 2 carros, então não cabia no carro de caminhão, do jeito que dava, e a gente ia para baile onde tinha, procurar, né? Porque era um divertimento sadio, era bom, sabe? Não tinha assim, nada sabe? Era muito difícil, não se falava em... De vez em quando não tomava um porrete, daí alguém levava, né? Eu se encarregava 2, 3, eu dizia, vamos levar que tá na hora, chega. Onde é que é o baile, sabe? Em tal lugar, então. Né? A gente trabalhava a semana toda, mas no sábado a gente dava um jeito de escapar e ia embora. E o pai também gostava, minha mãe deixava a gente, incentivava a gente pra gente ir, né? Pra se conhecer as pessoas, né? Mas isso aí era... E nessa eu conhecia. Porque eu conhecia a irmã mais velha da minha mulher, porque a minha irmã estudou junto com ela em Mafra, no Santo Antônio, né? E eu conhecia a Jussara, a irmã dela mais velha, mas ela não, né? Daí acho que a diferença são 5 anos de idade, né? Daí eu fui na casa da minha prima disse, eu vou ter que levar você para você conhecer alguém, vamos. E fomos lá, né? Como que é o nome da sua esposa? Maria Juscelém Tabalipa Stoltz. Maria Juscelém. E de solteira era? Maria Juscelém Tabalipa. Tabalipa, Como que era a relação entre poloneses e ucranianos já, né? Desde a sua infância até a fase adulta? Eu, particularmente, nunca tive nada, sabe? Não tenho queixa, não tenho nada. Então, tudo que a gente sabe, os outros disseram. Eu estou te vendendo o que eu comprei. Nunca, né? Agora a gente sabe que polaco casa com ucraniano né? Não se fala... sobrou um pouco da Segunda Guerra Mundial, né? Que eu não vivi ela, não sei nada, mas a minha mãe viveu, meu pai, eles contavam, né? Tiveram que ficar quietinho, isso tanto faz. Daí qualquer raça que tinha no Brasil tinha que ficar quieto. Alemão, polaco, ucraniano, todo mundo tinha que ficar quietinho porque o Brasil decretou guerra contra a Alemanha, né? Não teve jeito. Então isso... daí era proibido falar a língua, né? Todo mundo que aprendeu... Isso desgastou um pouco, sabe? Isso deixou a gente sem... né? Pai e mãe pararam de falar em casa, se falavam quietinho. Né? Hoje a gente... Isso é público, né? Mas antes não, né? Não se falava, não... Agora a gente está sentindo falta porque não aprendeu, né? E como faz falta, né? Puxa, em inglês se tivesse aprendido bem, eu consigo traduzir talvez, né? O que o cara quer eu consigo entender o que ele quer, né? Mas, sabe, francês eu estudei também, mas francês é fácil, falta vocabulário, só que daí você consegue falar, né? E apesar de que o português da gente é muito fraco, né? Mas tudo isso foi a sobra da guerra, desgastou, né?
E daí eu estudei no seminário em Araucária 1 ano e meio, né? Então lá daí tinha línguas, né? Tinha francês, tinha... Depois para frente ia ter polonês para aprender a escrever, ler e escrever, daí era, né? E eu saí de lá e vim embora para Mafra. Então, de lá também era muito bom, sabe? Porque quinta-feira e domingo tinha futebolzinho, se não tinha futebol a gente ia na criação de cavalo bretão do quartel, no Titiquera, né? Atrás da onde hoje é a Petrobras, por ali, né? A gente ia lá, né? Ia no Iguaçu pescar e pegar rã, né? Então lá também tinha muita, os padres levavam a gente muito para muita brincadeira, sabe? Tinha bastante tipo. E assim, a comercialização, toda essa vida em sociedade entre poloneses e ucranianos aqui em Itaiópolis? Ah, sempre teve, tem, né? Pode ser que lá algum outro tenha alguma coisa para você queixar ou coisa, mas eu me lembro meu pai e minha avó falavam, né, que faziam quando os vizinhos próximos eram ucranianos, não? Então, e aquele negócio de emprestar dele, né? Porque precisava ir para Mafra buscar sal, açúcar, né? Umas coisas que tinha que ir de carroça, era a semana toda viajando para Mafra para voltar e ter em casa, né? Mas tinha que ter um dinheirinho, então ter alguma coisa para levar para trocar, né? Banha, toicinho, né? E isso a minha avó contava pra gente, né? E tinha que ir buscar. Depois até tem uma história, meu tio mais velho, porque a mais velha era a tia Maria. O tio e o João os dois foram fazer broa, que acabou, né? E fizeram, amassaram tudo, né? E era colocada no forno, mas em cima da folha de taial, alguma coisa assim, né? Ou então em cima da farinha de mandioca, farinha de milho. Puseram mais fermento, cresceu e não podiam tirar a broa, grudou uma na outra, não podiam tirar a broa de dentro do forno, cortaram com foice. Fizeram uns pedaços de broa para poder, né? Não iam perder aquilo, tinha que comer, mas cresceu demais, né? Mas era essa coisa de troca, né? De emprestar um para o outro, isso tinha muito. Ovo, farinha, açúcar, banha, sabe? Às vezes você matava um porco, né? Os vizinhos já era distribuído para os vizinhos, né? Aqui, daí no caso até na casa da minha mãe, né? Mas isso nos ucranianos tem e os poloneses também tem. Não tem diferença. Isso aí né? E de dar de emprestar um para o outro, então dar um pedaço daquilo que você... A galinha não era tanto que era pequena, né? Mas porco, um boi, o boi era difícil de matar, né? Mas aqui no Paraguaçu, que eu sei, sempre existiu açougue, por causa do quartel, do batalhão. E esses açougueiros aqui serviam o batalhão ali, o pessoal os soldados e os comandantes, as coisas, né? Que compravam fora alguma coisa, o povo do Paraguaçu levava lá, né? Mas daí no caso era comércio, né? Mas e bodega na casa do meu pai e meu avô Adão, do São João. O avô do São João tinha farinha de trigo e centeio, moía, né? Então tinha, né? Mas o resto tinha que vir, encilhar, botar os cavalos na carroça, engatar, que nem diz o outro, os cavalos, tinha que vir para Itaiópolis, comprar o que tinha, alguma coisa, né? Então é que nem o meu avô tinha alguma coisinha de dinheiro porque cobrava, né? Um tanto fazia troco, né? Mas tinha que vender um pouco da farinha, vendia então um dinheirinho para ir, então já era uma coisa mais fácil, né? Trocava-se muita mercadoria, assim? Trocava, que eu saía, emprestava, principalmente emprestava. Depois devolvia, né? Agora. E na bodega, quando não tinha dinheiro, aceitava o produto em troca de... Sim. Aqui daí é famoso, no Paraguaçu é famoso por causa disso. Vinha buscar alguma coisa e trazia ovos, né? Queria alguma coisa. Vendia ovos, feijão, milho, né? Isso aí todos os que eu não conhecia, as histórias dos que eu conhecia era assim. Trazia a erva, fazia troco de erva, então o bodegueiro daí tinha que levar a erva para lá para vender, para trazer a mercadoria para trocar, né?
Isso era bastante feito aqui. E o senhor, né, trabalhou sempre com caminhão, né? Passou, criou seus filhos, Sim. com caminhão. E depois resolveu trabalhar com o restaurante. Como é que funciona, como é que mudou isso tudo, né? Assim, isso eu comecei a trabalhar, ajudar em casa, porque em 2011 eu tive que botar um stent, né? E a doença me pegou e eu, né? Aí o serviço da coisa que dá pra gente ajudar, né? E agora não, agora eu ajudo certinho tudo que eu, né, tenho que fazer e vamos que vamos. Mas para deixar do caminhão, todo mundo disse que ia ser difícil, né? E o dinheirinho do caminhão, o caminhão pega, porque você tem que manter ele, né? Leva embora. Mas a gente sempre tem um dinheirinho, porque você, de manhã cedo você acha a carga, carrega. Quando você vai sair, eles te dão um adiantamento. Com esse adiantamento, às vezes, paga um boleto, paga uma prestação de um pneu, compra alguma coisa. Colocava um dinheirinho em casa, né? Você sabe, é uma coisa mais fácil de você, né? Por exemplo, for trabalhar numa lavoura, né? Você financia, pega o dinheirinho para você se manter, para custeio e tudo, né? Mas é mais demorado, é mais difícil, né? E o caminhão você, né? Pelo menos para mim, né? Tem gente hoje que diz que não é difícil, que não sei o que, não, mas não é, velho. Até é mais fácil, sim, né? E, porque, na verdade, o senhor passou a fazer uma outra atividade também, né? sim, Não ficou não, parado, né? Tinha uma atividade. E como é que foi retomar, assim, principalmente pensando na questão da cultura, da culinária polonesa, de trazer isso, né, para dentro de casa e começar a trabalhar com isso? Assim, a minha mulher, a mãe dela é daqui de Itaiópolis. E a comida dela, que ela fazia em casa, é igualzinha da minha mãe, sabe? Apesar de que ela é Wagner, né? Mas a mãe dela era polonesa, né? O pai era alemão, mas o costume deles era muito parecido, a comida e tudo. Inclusive, antes do meu avô mudar para o São João, meu avô morou aqui perto, no caminho, na estrada que vai para o Santos Dumont hoje, né? Que a gente dizia Rio Negrinho, né? Lá morava o seu Roberto Wagner, que foi o que fez a serraria, que era o pai da minha sogra. E eles, o costume, a comida deles é muito parecida com a da gente, né? Eles fazem em casa pirogue, fazem a lusca, né? O resto, arroz, feijão, batata, o que a gente tinha em casa eles também têm. Então a minha mulher tem isso dentro da casa dela, igual eu tinha na minha casa, né? E o que ela faz hoje é tudo uma coisa, a gente diz uma coisa de polaco, né? Mas tem um começo lá atrás que tem que dizer que deu garantia, né? Que faz e sempre tem, né? E o costume deles lá, né? Assim, meu sogro gostava de, por exemplo, de manhã, né? Um torresmo frito com ovo, né? E um virado de feijão, né? E os polacos, mas a mãe dele era alemã, mas era da Moema, um pouco para frente, e também tinha broa de centeio e tudo, sabe? Então, ele também tinha um pouco disso. Apesar de que meu pai também, se meu pai tivesse de manhã um virado e um torresmo frito, uma broa, estava feito, né? Porque a gente está acostumado, eu estou acostumado a comer demais de noite, que é errado, eu acho. A gente fazer uma refeição boa de manhã no almoço, de tarde uma coisa leve, a gente não faz, né? E eles tinham isso dentro dele, faziam, né? Um virado com torresmo, com toicinho frito e coisa, é uma comida pesada. Mas que estavam engatilhados para trabalhar, estavam, né? Então, era puxado, né? Cabo de foice, era machado, era serra, antigamente era a muque,
né? Para fazer roça, umas coisas assim, né? Então tinha que ter, que nem os outros, tá bem nutrido para... E quando vocês estão na cozinha, né, preparando essas comidas que são tão típicas, assim, vem dessa cultura, vem muitas lembranças? Sim, mas toda a vida tem, toda a vida, toda a vida. Né? Ontem, nós fomos fazer abobrinha frita. Você pensou em quem, mulher? Né? Ah, na Ana, que gosta. É uma menina que vem ajudar a gente aí de tarde, um pouquinho depois da aula, né? E ajuda umas 2, 3 horas, 4 horas, né? A gente lembra né? E isso tem, você vai fazer um gompe, né? Em algum lugar que você comeu um bom, bem feito. O que é o gompe? Gompe é a luszk. Mas o gompe é em polaco. E a luszk é em ucraniano, né? Pirog, né? Pirog, a primeira coisa que vem é a ceia de Natal, né? E você faz de requeijão e batatinha, né? Então isso daí né, com nata, não tem jeito, né? A primeira coisa que vem que você está fazendo, né? Que agora a gente sempre tem em casa para congelado, que daí dá para só põe na água e cozinha de novo, né? Então tem, que nem diz, tem lembrança, mas isso não tem nem o que, né? Essa semana nós falamos daí de churrasco, né? Meu cunhado que morreu, o falecido Albino, né? Então nós começamos a falar de sopa, que a gente gosta bastante de sopa para de noite, e daí uma sobrinha gosta e a outra não gosta. Faz sopa para de noite e a outra não faz. O que você está fazendo, né? Mora em Blumenau, um calor desganhando. O que você está fazendo? Estou fazendo uma sopinha básica, né? Então, sabe, a gente tem as coisas, alguns ficam com isso e essas lembranças a gente está fazendo, né? Ó, minha mãe gostava muito de verdura, sabe? Sempre teve quintal que ela e o pai fizeram quando sobrava um tempinho. Pra você ter ideia, eles puxaram terra dos barrancos, terra boa, para cobrir um pouco as pedras que tem no terreno ali, né? Para ela ter puxado com um caminhão, né? Cavocado com um enxadão, carregado com a pá e descarregado do caminhão a muque e colocado para fazer o quintal e jardim e ter verdura. Na minha casa nunca é difícil ter uma refeição que não tenha. Alguma coisinha tem que ter. É um costume do polaco de ter o quintal em casa, assim? Sim. E olha, você quer ver o que tem, né? Batatinha, repolho, né? A coisa básica, tudo eles têm, né? Feijão plantam de bastante, né? Então daí não se fala. Hoje, o fumo tomou um pouquinho desse lugar, dessas coisas. Eles têm um dinheirinho, então eles vão comprar, né? Mas a maioria tem. Tem colono que você pensa um pouquinho de trabalhador né? Que a gente sabe que todos eles são, mas quando tem um tempinho eles estão fazendo as coisas né? E daí você chega numa casa, tem pato, ganso, marreco, né? Galinha angulista, galinha comum, e vai, né? Porco, vaca, carneiro, cabrito, né? Então tem colono que tem de tudo. Então sempre tem uma coisa diferente para ele, né, comer. Qual que é o interesse hoje dos jovens, né, daqui dessas comunidades? Tanto ucranianos quanto poloneses, vamos falar da realidade aqui de Paraguaçu mesmo, pela cultura e pelos costumes. Muito difícil. Muito pouco. Eu sinto muito dizer, mas isso para mim eu acho que é verdade. Não tenho vontade, não, né? E às vezes venham aqui em casa perguntar alguma coisa porque a professora pediu, mandou, deu um trabalho, né? Mas assim que interesse que viesse perguntar, não tem, sabe? Não vem perguntar. Me parece que não tem muito interesse, não.
A escola sempre tem professor que gosta disso também, né? Então diz alguma coisa, né? Que tem essa semana, não, mês, veio uma professora com os alunos aqui em casa, a gente falou sobre justamente sobre o Paraguaçu e essas coisas, né? E ela é de Ibirama, né? Então ele disse a diferença de lá em Ibirama tem mais alemão, né? Então tinha bastante gente escondida, fugiu da guerra, né? As casas, coisa, daí cada um tem seu costume, né? Mas porque veio a professora trouxe, porque, né? Porque se você chegar e falar para algum, né? Você sabe falar em polaco? Polonês. Meu pai sabe, eu entendo tudo, mas não sei. Porque você tem vergonha, né? Isso não é poloneses, né? Ucraniano, alemão, italiano, né? Se você pegar um polaco, um polonês e um italiano, para eles falarem dois colonos, o sotaque deles é parecido. Apesar de que o gringo a gente diz agringado, né? O italiano e o polaco, polacado. Mas o sotaque, né? É terra. Né? Isso é sagrado nele, nessa gentalada, né? Mas não... A professora conserta um pouco isso. Hoje não precisa consertar, né? Porque foi autorizado, acho que pode, né? Vai ser usado escrito olha o que eu estou vendo lá na cerca, né? Cadela fui no espelho lá, filha da mãe. Então tem tudo assim dito e feito, mas ninguém acha que não precisa, não tem necessidade, né? E, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude veio 65 poloneses aqui para o Paraguaçu e foram hospedados nas casas. Quem sabia falar em polaco se saiu bem com eles, mas quem não, ficou no gesto, né? Então, por que vai não tapa buraco você saber, né? Porque, não, porque polaco, porque ucraniano, porque não sei o que, tá errado. Não precisa. Mas como não? Na Iracema, as freiras gostam bastante disso, então isso ajuda bastante a persistir, o pessoal falar, né? Mas aqui os poloneses, aqui no Paraguaçu, se a gente às vezes falar, parece que vira... Você sente no jeito da pessoa lá que você falou que não... Né? É que eu sempre digo, para ele aprender namorar, ele precisa ter uma latinha de cerveja na mão, né? Não tem necessidade disso. Tem tanto jeito bom dele se conquistar, dele se fazer. E essa coisa de costume, essas coisas raras, tem bastante gente que não tem mais nada. Estão deixando de lado. Vejo uma perda de identidade. Isso. Tinha bastante coisa que nós fazia no Barão de Antonina. Ia na cachoeira. Já viu falar na cachoeira, lá no Rio da Lança? Né? Tomava banho depois O Mero Monteiro era professor dele. E então o de inglês era me ajude, ele foi professor da José também, no Barão. E isso é verdade, né? Porque eu disse que com 8 anos, 7 anos, 6 anos eu estudei inglês, né? No seminário não. Para não saber falar nada, né? Normalmente tem que prestar muita atenção para poder pegar alguma palavra para entender a frase que a pessoa está falando, o que está falando, e tem que pedir para falar devagar ainda. Puxa, né? Então não é correto isso. Estão deixando no esquecimento. Um negócio muito ruim, o povo curitibano pega no pé nessas coisas, fala, sabe?
4 anos que eu morei lá, a gente sabe bem, né? E eu saí de um lugar que era aéreo mesmo, não tinha outro jeito, né? Para você chegar lá num lugar desse, os caras tirar uma casquinha porque você falou errado, pronto, tá feito, né? E você fica com aquele um pé atrás, né? Não fala, não fica quietinho, não dá nem mais bola para tentar aprender, né? É isso. Seu Neco, agora eu queria uma pergunta assim, já para a gente ir finalizando, bem pessoal. No decorrer da sua vida, teria algo que o senhor gostaria de ter feito diferente? Não. Eu só quero ir para a Europa. Ainda antes de morrer, eu quero ver se eu consigo juntar uns pila e eu consigo ir, né? Se não for também, eu sei muita história de lá, que os outros trazem, a gente guarda, eu tenho, né? A Isabel também sabe bastante, principalmente da nossa família. Não tenho assim nada né? É sempre aquela história, eu queria ter mais dinheiro, né? Mas eu vivi bem, né? Não tenho necessidade de dizer que, apesar de que a aposentadoria do nosso governo, que nós começamos conversando mais cedo, não é só o governante. Vamos botar aquela raça que está tudo lá, todos eles têm culpa em cartório, né? Porque salário de poucos, né? E essa diferença no Brasil é berrante, é muito grande. Não tem jeito, né? Vai dizer que vamos consertar isso e não sei se vão consertar. Então, e esse resultado é pouco, né? Não dão valor para professor, né? Paga um pouco, né? E, aquela história, no Japão não se faz referência ao como é? Não se cumprimenta o imperador, só se cumprimenta o professor, porque o imperador está lá porque tinha um professor. Então é umas coisas assim que a gente tinha que consertar para melhorar um pouquinho para a gente, né? E eu gostaria que o senhor imaginasse agora, né, que a gente até comentou sobre os jovens, principalmente daqui, e de qualquer parte do Brasil e mesmo do mundo, que essa realidade não é só aqui, como eu falei, ela é toda, né, dessa perda de identidade, dessa coisa de a gente encontrar a moda do outro é mais bonita que a nossa, e que o senhor deixasse um recado, o que o senhor pensa sobre isso, né, para esses jovens. Tem que sustentar. Essa piazada nova tem que sustentar o que eles são, eu acho, né? Não, eu sou o Neco, não é o outro que tem por aí. É eu. Que bom, né? Então eles têm que se identificar e dizer não, né? Com coisa boa. Putz, a vida tem tanta coisa boa que, né? Esquece daquela porcariada toda, né? Não vamos falar de droga, de qualquer asneira, qualquer bobagem, vamos deixar isso do lado. Vamos ser nós, exatamente nós, né? Daí o cara, você tem uma identidade de dizer, putz, a vida, mas aquele cara lá, ele faz assim, ele faz assado, é tão bom, né? Não é questão de copiar, né? Mas tem bastante gente que a gente segue, pensadores, gente, né? Então a gente vai tirando de cada um alguma coisa pra gente, né? Dizer, opa, esse negócio aqui tá bom pra mim, né? Mas sempre com o pé atrás, eu sou o Neco, né? Porque se chegar alguém lá na entrada de Itaiópolis, num boteco lá, e disser, eu queria ir lá no Neco, onde é que ele mora? Bastante gente me conhece e sabe. Então eu vou começar a fazer asneira aí fora, de vez em quando a gente faz, né? Ontem o cara veio aqui buscar e eu conversei com ele uns 15 minutos. E eu falei uma asneira para ele. Ele foi embora, eu me arrependi. Eu tenho 67 anos, pedi desculpa para ele, né? No outro dia ele voltou e eu pedi desculpa. Eu falei, você não tinha nada a ver com isso, né? Então essas coisas, por que eu vou me arrepender, né? Eu brinquei, né? Meu pai me deu tudo o que eu queria, né? Meu pai exigia de mim que eu estudasse. Eu estudei 8 meses só,
na minha vida e faltou. E vocês, e meu pai tinha uns pilazinhos, podia fazer. Né? Como eu fiz, na verdade eu fiz 3 vestibulares e não passei. Em nenhum. Né? Porque eu gostava de fazer, de trabalhar assim, sabe? Porque você era um agrônomo, o que eu vou lidar com vaca, com roça? Né? Meu pai fazia roça lá no terreno. Você é advogado, chama de ladrão. Sabe? Entrou um professor, né? Eu tinha muito respeito por Orlando Quins, né? O Quinzão de Mafra, o Zumar Carvalho de Vale, aí mexeu com meninada lá na escola e se ferrou. Mas bastante, o José Grebosi foi meu professor de português, sabe? Então, eu estou lembrando hoje, isso eu tinha 14, 15 anos, uns 50 anos atrás, sabe, tem um monte de gente assim pra gente se espelhar, para dizer assim, ele era um cara sábio, né? A gente vê hoje uma pessoa sábia, nós comentamos ontem sobre o padre aí, esse, né? Isso é um cara sábio, né? Ali tem um monte de coisa que a gente dá pra gente tirar, né? Não é exatamente aquilo que você mais... Na hora que você vai precisar de alguma coisa, você, puta merda, aquele cara falou lá atrás, isso, né? Então, tem bastante gente que diz e ensina para a tua identidade ser boa, para você, né, não ser respeitado, né? É muito bom, sabe? Uma pessoa que vem, o seu Neco, né? Lisonjeia a gente, deixa a gente muito emocionada, é muito bom isso, tá? Muito bom, né? Às vezes a gente dá uns tropeção, né? Umas bicudas, umas pedras, né? Mas tem que... não, sabe, a gente vê a piazada que anda os pá virada, né? Mas, gente, esses dias veio um piá da escola com a touca. Engraçado, eu disse, mas essa touca aí não serve pra você. Você é um cara muito elegante, bonito, rapaz. Um piá assim de uns 10 anos, né? Daí outro dia esfriou de novo, ele disse, hoje não veio com a touca feia. Né? Eu não sei o que ele vai pensar do Neco, né? Pode ser que vai pensar mal, né? Esse fiado da mãe me encheu o saco sobre a minha touca e eu gostava da minha touca, tive que deixar a touca do lado. Né? Então é umas coisas assim que... Mas precisa... E sabe, não umas ideologia besta, assim, umas coisas aradas que sabe, só tranca canto. Deixa isso do lado, né? Tem bastante coisa boa, né? A gente começa... A primeira coisa que vem é politiqueiro no meio, né? Na tua cabeça, né? Deixa esses caras lá no canto deles, né? E apesar de que a gente quer que a coisa melhore pra gente, e às vezes bastante é em função deles, né? Esses desgranhentos tão que nem os outros cá. Vão fazer as leis, né? E nós vamos ter que obedecer, né? A coisa do Stalin lá, né? Mas... Caramba, fazem umas coisas meio, né, para sacanear. O senhor gostaria que o jovem daqui preservasse a cultura? Muito! E como? Tanto que eu e a Isabel fundamos o folclore. Foi eu e a Isabel que começamos. Fomos falar com o padre, apareceu o casal de São José dos Pinhais, que são alunos do Mazoff, aluno do Mazoff. Assim, o cara de Curitiba. O casal, não sei como é que é a troca aí. Um é polonês e outro é de curitibano. E o curitibano foi para Varsóvia estudar balé e dança no Mazovsky, em Varsóvia. E casaram os dois lá e voltaram para cá. E qual que é brasileiro, qual que é polonês, eu não sei. E eles moram em Erechim, no Rio Grande do Sul, e deram aula pro Valdir e para Cecília. Até viramos compadre. Eles vinham aqui em casa e eles dançavam no folclore da Chloe Muricy, lá do Vável. E vieram aqui em casa, a gente acabou virando compadre. E eles ensinaram o começo de toda a coisa do folclore do Paraguaçu, Więzy Polski. Nós começamos, né? Então, eu sempre ia lá, né?
Primeira coisa que tem que ter passo, postura. Folclore polonês é muito rico em detalhe. Então o cara não precisa aprender tudo, né? Mas uma coisa principal, assim, por exemplo, a posição da mão, né? Um polaco chegar aqui e olhar e dizer, putz, mas de onde que eles tiraram esse tipo desse troço aí, né? Ó, eu não sou assim muito gaúcho, sabe? Eu sou catarinense, eu nasci aqui em Santa Catarina, eu sou catarina, né? Mas a dança gaúcha é muito bonita. Agora nós cultuamos festa junina, julina, né? Por que não Semana Farroupilha? Foi uma coisa famosa? Ah, porque é gaúcho, né? Você pode pegar um sanfoneiro famoso gaúcho e um sanfoneiro nordestino famoso. Cada um tem o seu naipe, o seu jeito de tocar e tudo, né? Mas se nós vamos gostar agora o sanfoneiro nordestino famoso lá, qual? Não, Então, né, o tocador de sanfona e um gaúcho, né? Cada um tem a sua qualidade. Eu escutei um cara dizendo assim, ó, eu sou famoso quando eu tô com a gaita enroscada em mim. Tirou, e ele disse o nome dele que eu não me lembro, né? Uma identidade, né? Então, estão fazendo umas coisas assim meio, sabe? Tem que segurar isso daí, né? Esse folclore, essas coisas, festa, né, de polaco. Um café que tenha geleia de porco é uma identidade, né? Porque o cara vai dizer assim, mas os alemães também fazem. Tudo bem, lá os alemães estão fazendo, tem o Oktoberfest, a coisa deles, estão fazendo, tudo bem, mas nós tinha que segurar aqui, ó, esse caminho, né? Eu não sei como é que faz para segurar isso. Não tenho nem ideia. Não, eu não posso te dizer o que a gente tinha que fazer, porque eu ia buscar a piazada na colônia, trazia para dançar, né? É que eu quis dizer. Aprendendo umas office, você não vai seguir justamente aquilo, porque aquilo um bolshoi e umas office são, né, 116 componentes, tem regra, sabe? O cara que ensina, os caras que ensinam são duros, cobram, né? Mas é uma coisa bonita, né? Porque não é para qualquer um que tem, né? Não, porque você pode dançar alguma outra coisa, mas alguma coisa você tem que ser bom naquilo, né? E essas pessoas a gente vê que gosto, né? E esse está difícil, né? Não sei o que vai acontecer.